O Senhor ele tem dado a conhecer, como a gente falou no início, aos servos deles, aos profetas. Daniel ele vai interpretar um sonho de Nabucodonosor sobre uma grande estátua. É bem possível que a gente vá estudar sobre o sonho de Nabucodonosor em alguma janela durante o nosso estudo. E ele diz assim para Nabucodonosor, ó: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Lembram daquela estátua? Muitos de vocês já estudaram sobre ele. Ele fala que no final daqueles períodos lá, daqueles impérios, uma grande rocha ia ser jogada do alto, ia bater nos pés da estátua, ia quebrar toda a estátua. Aquela pedra seria Cristo, seria o reino de Deus, que ele já iniciou, mas não completamente. Ele vai ser completo no milênio, nós vamos falar sobre isso também, mas já naquela época o Senhor já interpretava as coisas, ele dava a saber aos seus. Então, como eu falei, há indícios de que o discípulo amado seria o apóstolo João. A gente vê que Daniel, da mesma forma que João, ele era muito amado, diz a palavra do Senhor. Então as revelações do tempo do fim, elas foram explícitas a ambos. Elas foram colocadas para ambos, tanto para Daniel quanto para João, que eram dois amados do Senhor ali. Ele finaliza o versículo 1 dizendo assim, ó: e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual, ele, João, testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então lá em João também, só que no capítulo 21, já no finalzinho dele lá, ele vai dar o testemunho sobre tudo aquilo que ele escreveu. E ele diz assim, ó: este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, quando ele fala testificar da palavra de Deus, é uma palavra que é real, é verdadeira e está sendo passado da parte de Deus. Então nós temos que testificar da palavra. Hoje a gente está falando isso, entre nós aqui, e nós devemos passar esse testemunho para outras pessoas. Quando Pedro e João, olha João ali também, Pedro e João eles estavam perante o Sinédrio. O Sinédrio, só para lembrar aqui, seria o STF lá dos judeus. Então eles estão ali no Sinédrio, naquele tribunal, e eles vão dizer, aqueles judeus vão dizer para eles assim: olha, vocês não devem absolutamente falar, nem ensinar o nome de Jesus. E aí Pedro e João vão responder assim: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso está lá escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e ali fala do início da igreja. E eu comentei até com vocês, sobre a divisão do livro de Apocalipse. Lá em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 19, ele vai dizer assim, ó: escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então, basicamente, só relembrando aqui, Apocalipse a gente pode dividir ele em 3 partes. As coisas que tem visto, João testemunhou, as coisas que são, que é as igrejas ali, capítulo 2 e 3, e as coisas que depois destas, ou seja, depois da igreja, hão de acontecer. A gente vai chegar lá ainda, a partir do capítulo 4, a gente vai trazer para a gente debater isso aí. Vamos para a parte final aqui, versículo 3, então, a gente falou, essa aqui é a primeira bem-aventurança que o Senhor mostra para a gente aqui, A primeira bem-aventurança: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, eu já trago uma referência lá em Provérbios, capítulo 8, versículos 34 e 35, e diz assim, ó: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Olha só, igreja, atento para isso aí, tá? Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. E graças a Deus a gente já o achou, e ele se chama Cristo Jesus. Esse é o maior achado, eu acredito, na nossa vida aqui. Lá em Lucas capítulo 11,
após Jesus falar sobre a estratégia de Satanás, ele vai contar ali como Satanás age na vida das pessoas, e aí no meio da multidão a mulher vai exclamar o seguinte, ela estava no meio da multidão, ela vai dizer assim, ó, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Aí Jesus vai responder para ela, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, ou seja, mais bem-aventurado aquele que ouve e guarda. É exatamente isso aqui que o Senhor está nos lembrando em Apocalipse também. Aquele que lê, que ouve e guarda a palavra dele. Eis que presto venho, ou seja, eu venho a qualquer momento. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Isso aqui está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 7. E lá em Romanos também, Romanos ele traz alguma coisa de escatologia em um determinado, alguns trechos lá, ele falando sobre a proximidade do dia do Senhor, ele vai dizer assim, ó, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, todos nós aqui, despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Nós temos que despertar mesmo e ter essa ideia de que nós podemos nos encontrar com Jesus a qualquer momento. Jesus ele pode vir a qualquer momento, nós podemos morrer a qualquer momento, e isso aqui eu estou falando para cristão, eu não estou desejando nada disso para ninguém, mas a gente entende muito bem disso. Ou nós somos arrebatados por Cristo, ou nós vamos encontrar Ele no final da grande tribulação. E aí vai depender daquela linha de interpretação que nós vamos voltar a falar, tá? Então, a igreja precisa despertar para isso, despertar do sono. E Pedro ele vai falar também sobre a vinda do Senhor, ele diz assim, ó, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A vontade de Deus é que todos os seres humanos se salvem. Essa é a vontade dele. Mas nem todos os seres humanos querem se salvar. Essa é uma realidade também. Tá? Então, o Senhor ele abre a porta da salvação para todos, mas existem aqueles que não vão aceitar o convite. Lá em Tiago, ele falando dentro do contexto da paciência, exemplo de paciência, ele diz assim, ó, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. O que ele quer dizer com isso? Vamos seguir firmes, pacientes, nunca esquecendo que a volta do Senhor ela é iminente. E 1 Pedro capítulo 4, eu fecho com esse versículo, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém?